professora Letéia, professor Jones e Udi. Gostaria de agradecer a presença de ambos aqui. Vou parar a transcrição. Para isso. Me se irrita. Tá? Bom, vamos dar início à defesa de trabalho final. Desculpa, né? Inicialmente gostaria de agradecer a disponibilidade e a presença dos membros da banca, a professora Letéia e o professor Jones. Tá? Vamos dar início à defesa de trabalho de graduação 2 do candidato Antônio Aureliano de Anicésio Cardoso. Né? Antônio, só para você, qual é a sua primeira vez? Só explicar rapidamente o processo. Tá? Você tem a primeira parte, que é a parte que você vai apresentar o seu trabalho. Tá ok? Depois você tem 25 minutos, né, no máximo. Vamos tentar ficar nessa pinta aí, ver acertar esse número aí, para fazer a apresentação toda. Depois a gente passa para a arguição da banca, e depois a outra etapa, a banca vai se reunir na sala reservada para poder realizar a deliberação, e depois a gente abre para o público, se o público aparecer. Espero que eles apareçam. É que eu pedi para o Henrique até divulgar. Tá bom? Então, eu vou pedir só a gentileza dos demais membros aí que segurem a câmera. Só pode fechar a câmera de vocês, para a gente não sobrecarregar aqui, para não ter aquele velho problema de queda. Tá? Eu vou esconder a minha aqui também. Antônio, a palavra está com você. 25 minutos. Pode começar. Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho desenvolvido para o trabalho de graduação 2 sobre a orientação do professor Flávio Vidal, com o título Extração de dados com aprendizagem de máquina para processamento de informações em diários oficiais. Aqui é uma visão geral como a apresentação vai ser dividida. Basicamente, da mesma forma que o texto do TG foi dividido em introdução, trabalhos relacionados, metodologia, resultados e conclusões, eu só mudei uma coisa, que eu vou apresentar aspectos teóricos dos componentes desenvolvidos enquanto eu for apresentando a metodologia do trabalho. Então, parte de introdução, o aprendizado de máquina tem se tornado cada vez mais importante na sociedade em geral, nos negócios, na academia, na ciência. E não é uma área muito recente, mas ela já vem sido desenvolvida há várias décadas, mas ganhou mais prominência, principalmente nos últimos anos, com a maior disponibilidade de poder computacional e maior disponibilidade, principalmente de dados, de um grande volume de dados na internet. E temos aplicações nas mais diversas áreas, como inteligência de negócios, assistentes virtuais, recomendações de produtos, e descoberta de medicamentos, etc. A área que está mais relacionada com esse trabalho, como as áreas jurídica e governamental, elas apresentam um grande potencial para serem beneficiadas por essas técnicas de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, principalmente com aplicações como contratos inteligentes, a detecção de fraudes, etc. Está passando aqui. Objetivos do trabalho. O objetivo vai ser utilizar a aprendizagem de máquina para criar uma ferramenta que seja capaz de pegar os arquivos de diários oficiais e segmentar esses arquivos nas publicações individuais que estejam contidas nos diários, principalmente dos diários dos estados e municípios do Brasil, para poder indexar essas publicações em uma base de dados posteriormente, para poder processar esses dados. Aqui apresentando um pouquinho sobre diários oficiais. Acredito provavelmente todo mundo já deve ter tido algum contato com os diários uma vez ou outra. Eles são o método oficial de comunicação das ações do poder público para a sociedade em geral, tanto no nível na esfera federal como estadual e municipal. Dentre as publicações principais, temos já vários tipos de publicações diferentes, como licitações, convênios, contratos, portarias, decretos, etc. No contexto desse trabalho aqui, as publicações mais relevantes vão ser as publicações como licitações, convênios e contratos, que contêm informações sobre obras públicas realizadas em contrato com entidades privadas com o poder público. E por meio da análise dessas publicações, é possível detectar riscos de conluio e formação de cartel por empresas que estejam participando desses processos.
Eu vou apresentar dois trabalhos relacionados a esse trabalho, que são os projetos Deep Vacuity e o projeto Querido Diário. Então, o projeto Deep Vacuity, ele foi desenvolvido, está sendo desenvolvido em conjunto pela UNB e pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Ele é um projeto que tem como objetivo exatamente isso que a gente falou anteriormente, que é detectar formação de cartel e riscos de conluio em obras públicas, utilizando inteligência artificial para analisar as informações que são publicadas nos diários oficiais. Atualmente, o projeto ele se foca principalmente na esfera federal, analisando os dados do Diário Oficial da União. Ele realiza a extração dos arquivos dos diários do DOU. Ele faz a extração textual e indexação desses dados em uma base de dados centralizada para poder fazer o processamento desses dados com técnicas como reconhecimento de entidades nomeadas e utilização de redes neurais para detecção de padrões suspeitos. O projeto Querido Diário, ele foi iniciado pela Fundação Open Knowledge Brasil desde 2018, dando continuidade a alguns projetos que já existiam antes. Ele é um projeto focado principalmente nas atividades de web crawling e web scraping. Ele realiza a extração dos arquivos brutos dos diários oficiais dos municípios brasileiros. Então, ele está focado principalmente na esfera municipal. Ele pega esses diários, ele tenta extrair os arquivos brutos do diário e faz uma extração de texto e de metadados desses diários para publicação, para indexação numa base de dados pública que é acessível através de uma página na web para consulta da população em geral. Ele é um projeto que é feito principalmente por voluntários. Eles contam com a ajuda desses voluntários para fazer os extratores de texto de cada página onde os diários são publicados. E atualmente ele conta com cerca de 600 municípios que têm extratores de textos prontos para fazer esse trabalho. Aqui é só apresentando um pouco da arquitetura do projeto. Ele conta com esses extratores de texto, esses spiders, que pegam os diários das fontes oficiais e retiram metadados e os arquivos de texto dos diários para fazer essa indexação e disponibilizar por meio de uma API pública. Aqui eu estou apresentando um pouquinho o fluxo de trabalho que eu segui durante a elaboração do projeto. Conforme eu for apresentando mais sobre cada detalhe do projeto, eu vou entrar em mais detalhes, inclusive teóricos, sobre cada parte. Mas, basicamente, a estrutura geral do projeto foi, primeiro, fazer a extração dos arquivos PDF dos diários dos estados e municípios. Depois, para tentar extrair o texto desses diários, foi utilizado umas técnicas de refluxo de PDFs e seguido por reconhecimento óptico de caracteres. Uma vez com o texto em mãos, foi feita uma anotação de uma base de dados para poder fazer, em seguida, um treinamento dos modelos para fazer os testes dos modelos que tivessem melhor desempenho nessa tarefa, para então poder selecionar os modelos que fossem mais adequados. Então, começando, a primeira etapa do projeto é a extração de textos, a extração dos arquivos dos diários. Aqui falando um pouco sobre a diferença entre web crawling e web scraping, num contexto mais teórico. Web crawling e web scraping são dois conceitos que costumam ser confundidos bastante, mas no âmbito desse trabalho eu estou considerando web crawling como o percorrimento automático de páginas da internet, realizando o download inteiro dessas páginas para indexação em uma base de dados, que o mecanismo que é utilizado principalmente por mecanismos de busca como Google, Yahoo, Bing, etc. E o web scraping é um trabalho mais específico. Ele tenta obter dados específicos dentro de páginas dentro de um domínio específico da internet para extrair arquivos ou informações específicas. Um exemplo desse processo poderia ser
a extração de preços de produtos de um determinado site de comércio eletrônico para fazer uma análise de mercado, por exemplo. Aqui ficou meio pequeno para ler, mas é a parte de extração de arquivos dos diários oficiais dos estados e municípios. Então, o método que eu utilizei para fazer a extração dos arquivos foi utilizar o código aberto do projeto Querido Diário, que eu apresentei anteriormente, para poder extrair uma amostra representativa de municípios de cada estado do país. Esse código do Querido Diário, ele foi feito com o auxílio do framework Scrape, que é um framework em linguagem Python, que é exclusivamente para criar web crawlers e web scrapers. É um framework bem completo, que dá bastante controle sobre todo o processo. Isso na parte de diários municipais. Para os diários estaduais, como nós ainda não temos os extratores de textos específicos, foi feita uma extração manual mesmo, de 1 ou 2 diários estaduais de cada estado. Inclusive, a criação dos extratores automáticos, dos spiders, era um dos objetivos iniciais do projeto, mas aí, como nós estávamos ficando sem tempo, a gente resolveu se focar mais na parte de treinamento dos classificadores do que nessa parte. E, então, essa parte da criação dos spiders para os diários estaduais ficou para um trabalho posterior. Então, uma vez com os arquivos dos diários em mãos, o próximo passo do projeto é o processamento de textos. A maioria dos municípios e dos estados do país, eles ainda publicam os diários oficiais em formato PDF, com poucas exceções. Alguns estados já publicam as publicações individuais em formato HTML, mas nos municípios, por exemplo, a grande maioria ainda publica em PDF. E para obter o texto desses arquivos PDF para um formato TXT foi mais difícil do que a gente pensou que seria no começo do trabalho, principalmente quando se tratando desses arquivos de diários que tem mais de uma coluna, 2 ou 3 colunas, como na figura. A dificuldade dessa extração de texto se dá principalmente pelo formato dos arquivos PDF em si. O arquivo PDF é um formato que foi criado para apresentação de documentos, com o objetivo de ser um arquivo portável que fosse independente do dispositivo que estivesse sendo utilizado. Aqui na imagem nós temos a estrutura básica de um arquivo PDF. Ele é um arquivo baseado em objetos, ele tem basicamente essas partes aqui, um cabeçalho, onde tem basicamente a versão do PDF, do formato PDF que está sendo utilizado. Aqui no corpo do arquivo são onde ficam armazenados os objetos. Essa tabela de referência, xref, embaixo, é uma tabela que contém os offsets em bytes para cada um desses objetos que estão no corpo do arquivo, para poder facilitar o acesso ao documento. E essa parte de trailer é basicamente só um offset de onde está localizada a tabela xref aqui embaixo, que é basicamente os leitores de PDF começam a ler o arquivo pelo final para poder localizar a seção trailer e a tabela. Então, não é um arquivo que tem noções muito sofisticadas de texto. Ele é focado principalmente na apresentação de conteúdo independente de dispositivo. Então, existem várias bibliotecas que podem ser utilizadas para tentar fazer a extração de texto desses arquivos PDF, como Ghostscript, PDF Miner, XPDF, etc. A gente tentou utilizar todas essas bibliotecas, mas mesmo tentando otimizar os resultados dela, os resultados não foram muito bons, principalmente para aqueles arquivos de mais de uma coluna. E como alternativa, eu resolvi utilizar a técnica de refluxo de texto seguida por reconhecimento óptico de caracteres, que são técnicas para as quais a gente encontrou duas bibliotecas de código aberto que facilitavam o processo, que são essas bibliotecas K2 PDF Opt e a biblioteca Tesseract OCR. Então, na parte de refluxo de texto, é basicamente uma técnica utilizada para reorganizar o arranjo de um texto em um documento de uma forma para outra. Nesse caso, a gente estava interessado principalmente em fazer o refluxo do texto de 2 colunas para o texto de 1 coluna,
para que pudesse facilitar a extração de texto. Esse aqui é um exemplo do processo utilizando aquela biblioteca que eu mencionei anteriormente, o Cat2PDF-to-Opt. E dá para ver que ela tem um resultado bem satisfatório nesse sentido. Então, como essa biblioteca de refluxo de texto ela só fornecia o resultado final do PDF em forma de imagens, foi necessário utilizar o reconhecimento óptico de caracteres para poder obter o texto final do arquivo. Para isso, a gente utilizou outra biblioteca de código aberto, que é a biblioteca Tesseract. Ela é uma biblioteca já bem desenvolvida, já faz bastante tempo que ela está sendo desenvolvida. Atualmente, eu acho que ela está sendo desenvolvida pelo Google, não tenho certeza. Mas ela é uma biblioteca que conta com mais de 120 idiomas diferentes que ela consegue realizar essa extração de texto. E ela tem um desempenho satisfatório na maioria dos casos. Ela ainda comete alguns erros, principalmente na parte de extrair tabelas, que não teve um resultado muito satisfatório nesse sentido, mas em geral foi melhor do que tentar extrair o texto manualmente por meio das bibliotecas específicas. Então, uma vez que a gente tenha os textos extraídos dos arquivos dos diários, a gente vai entrar agora na parte do aprendizado de máquina em si. Só aqui para apresentar um pouco dos tipos de aprendizado que existem. Os principais são os tipos de aprendizado supervisionado, onde o sistema ele é treinado em um conjunto de dados que tem os dados que ele vai analisar, junto com um rótulo que ele precisa falar para esses dados. Então, ele já tem o arquivo e a resposta que ele precisa produzir. E esses problemas de aprendizado supervisionado são classificados basicamente em problemas de classificação e de regressão. Classificação quando o resultado que o sistema precisa produzir não é um número, por exemplo, é uma classe, uma categoria arbitrária. E problemas de regressão são aqueles que o resultado que o sistema precisa produzir já é um resultado numérico. Passando para o aprendizado não supervisionado, diferente do supervisionado, ele é um tipo de aprendizado onde o sistema ele não possui os rótulos que ele precisa produzir como saída do sistema. Então, o sistema basicamente é treinado no conjunto de dados sem rótulos, sem a saída que ele precisa produzir. Esses problemas são classificados principalmente em problemas do tipo de clustering, que é que o sistema ele vai agregar os dados de entrada em diferentes categorias, dependendo da similaridade entre eles. E um outro tipo de aprendizado seria o aprendizado com reforço, que é basicamente onde você tem um agente que ele aprende a operar em um determinado ambiente através de um feedback que ele recebe através de alguma métrica de erro. E também existem outros tipos de aprendizado híbridos, que são uma mistura desses, como o aprendizado semi-supervisionado e outros tipos de aprendizado mais complexos, que a gente não entrou muito em detalhes nesse trabalho. Então, como a gente está utilizando uma abordagem de aprendizado supervisionado nesse trabalho, é necessário criar uma base de dados para treinar o sistema. E, basicamente, o problema, como eu modelei ele, foi um problema de classificação binária das linhas do texto dos diários que a gente extraiu. Os textos eles foram classificados, a cada linha de texto foi classificada entre uma classificação 0 ou 1, sendo que a classificação 1 seria dada para aquelas linhas de texto onde ocorria uma divisão entre uma publicação e outra. Então, as linhas que possuem a classe 1 são aquelas linhas que estão no início de uma nova publicação. E todas as demais linhas do arquivo são dadas à classificação 0. Foi feita a anotação manual desses arquivos dessa forma, e essa é basicamente a etapa mais demorada do processo, e basicamente em todas as aplicações de aprendizado de máquina em geral, essa parte de anotação de dados é normalmente a mais demorada. E essa classificação em linhas de texto ajudou a simplificar o problema, porque a gente tentou dividir o texto em sentenças para classificar as sentenças ao invés de linhas, mas não foi muito... A divisão do texto em sentenças não foi muito boa por causa da pontuação do texto não era muito consistente.
Então, essa abordagem por linhas de texto facilitou um pouco. Aqui não sei se está dando para ver direito, mas é um exemplo de um arquivo de texto que eu anotei. Essa anotação, como eu disse, foi feita manualmente, e as linhas 25 e 42 desse arquivo são linhas onde ocorre uma quebra de uma publicação para outra, onde ocorre uma mudança de uma publicação para outra. Então, essas linhas 25 e 42 recebem uma classe 1 aqui nesse arquivo da direita, que é o arquivo de anotação, e todas as demais linhas recebem uma classe 0, que esses arquivos vão ser utilizados mais à frente no treinamento. Então, as próximas etapas do projeto, que são as etapas de vetorização e treinamento do sistema, foram todas feitas baseadas principalmente nas ferramentas utilizadas por essa biblioteca scikit-learn, que é uma biblioteca em linguagem Python, que possui diversas implementações para vários tipos de algoritmos utilizados em aprendizagem de máquina, desde algoritmos para divisão de dados entre conjuntos de treinamento e testes para transformação de dados, até modelos específicos de classificação e regressão e aprendizagem supervisionada e não supervisionada, vários tipos de algoritmos de redução de dimensionalidade, vetorização e também métricas de desempenho que você pode usar para obter os resultados de desempenho dos classificadores automaticamente, que é uma biblioteca bem fácil de usar, bem conveniente, que ela tem uma API padrão para cada um desses métodos, desses modelos de classificação, por meio de métodos fit e predict, que você pode utilizar para o método fit para treinar o classificador no conjunto de dados que você passa para ele, e o método predict para obter os resultados em um conjunto de teste. E isso facilita bastante essa automação do processo, porque você pode treinar vários classificadores no mesmo conjunto, dos mesmos conjuntos de dados, sem precisar mudar muito o código. Então, já com o texto, com as bases de dados anotadas, o próximo passo do sistema é fazer a ingestão desses dados e a vetorização de texto. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da vetorização de texto, que os algoritmos de machine learning, basicamente, eles não conseguem trabalhar diretamente com os dados textuais puros na maneira que eles estão. Eles precisam ser transformados precisam ser vetorizados para que eles sejam utilizados naqueles algoritmos que já estão prontos. Esses vetores serão basicamente vetores de features, que no caso dos arquivos de texto, o tipo de features mais comum são os tokens do conjunto de textos em si, que são as palavras do vocabulário que estão contidas naquele conjunto de textos. E dentro desses métodos de vetorização de texto, tem dois métodos que são os mais comuns, que são o método Bag of Words e o método TF-IDF, que é Term Frequency versus Document Frequency, frequência de termo versus frequência inversa do documento. Então, o método Bag of Words. Para vetorizar um texto através desse método Bag of Words, cada texto no conjunto de textos ele é convertido em um vetor. Ele é um vetor n por 1 ou 1 por n, que seria um vetor coluna, um vetor linha, onde n é o número de tokens distintos em todo o conjunto de textos em questão, não apenas naquele documento em si, mas em todos os textos que estão sendo analisados. Cada token ou palavra corresponde a uma coluna ou uma linha desse vetor. E cada elemento desse vetor armazena a quantidade de aparições, quantidade de vezes que aquele termo, aquele token aparece no documento em questão. Aqui é um exemplo de como essa vetorização é feita. Por exemplo, aqui está em inglês porque eu peguei de um site. Mas que cada uma dessas frases aqui à esquerda seria um documento diferente. Então, nessa primeira frase, cada uma dessas palavras aparece uma vez, the cat sat. Mas e aí vocês podem notar que os vetores contêm não apenas os termos que estão naquele documento em si, mas também colunas para os termos que estão contidos nos outros documentos do conjunto de textos, como nas outras duas frases aqui embaixo. E cada elemento armazena o número de vezes que esse termo apareceu naquele documento em questão. Então, o método TF-IDF
ele é bastante similar ao método Bag of Words, que ele também converte os textos em um vetor, ou 1 por n, ou n por 1, mas ao invés de guardar o número de ocorrências de cada termo naquele documento, ele calcula uma métrica que é o número de vezes que aquele termo aparece naquele documento, que seria a frequência do termo, term frequency, multiplicada pelo inverso do número de vezes que aquele termo aparece em todos os documentos do conjunto de dados. Então, esse método leva em consideração a frequência do termo no conjunto inteiro, que alguns termos são mais comuns do que outros, e como esses termos são mais comuns, eles não são tão informativos assim para os problemas de classificação de aprendizado. Então, quando um termo ele é muito comum no conjunto de dados, ele acaba recebendo um peso menor na vetorização final. E também existem outros métodos de vetorização, como esses WordVec, DoctVec e Glovo. Esses métodos são baseados em machine learning. Os próprios métodos de vetorização já são baseados em aprendizagem de máquina. Nesse trabalho, nós não exploramos esses métodos de vetorização. Foi uma coisa que ficou para um trabalho futuro. Então, prosseguindo, uma vez que eu tenho os dados já vetorizados, as linhas do texto vetorizadas, a gente procede para o treinamento dos classificadores. E os documentos, eles são lidos como listas de linhas de texto. O sistema que a gente fez, ele vai ingerindo todos os documentos da base de dados e vai dividindo esses documentos em linhas de textos, que os dados finais são contidos numa estrutura de dados que são uma estrutura de uma lista com todas as linhas de texto do conjunto de dados. E para capturar informações do contexto em que cada linha se insere, eu fiz uma abordagem que ele faz um aumento dessas linhas de texto através de uma janela. Como é que funciona essa janela? Ele vai pegar um certo número de linhas que estejam antes e depois daquela linha de texto em questão e vai criar uma nova estrutura de dados onde cada linha é aumentada com aquele número de linhas antes, a linha em si e o número de linhas depois da linha. E ao invés de usar a estrutura de dados original das linhas de texto para treinar o sistema, a gente usa essa nova estrutura de dados aumentada. O número de linhas de texto antes e depois que vai ser aumentado no sistema é controlado por esse parâmetro, window size, e a gente fez o teste desses classificadores variando esse parâmetro de 0 até 17. Então, continuando o treinamento dos classificadores, como eu falei, o problema ele foi modelado como um problema de classificação binária de linhas de texto entre as classes 0 e 1. A gente utilizou 11 classificadores para cada um daqueles métodos de vetorização, do Bag of Words e do TF-IDF. E para cada um desses classificadores, para cada um desses métodos de vetorização, a gente variou o tamanho de janela de 0 até 17. Então, como nós temos um conjunto de dados que ele é bastante desbalanceado, tem muito mais classes do tipo 0 no conjunto de dados do que do tipo 1, é importante fazer uma validação cruzada dos dados para garantir que a forma como os conjuntos de teste e treinamento foram divididos não estejam afetando o resultado final do sistema. E aqui, antes de prosseguir para os resultados do trabalho, vou falar um pouquinho sobre as métricas de desempenho do sistema. Dos problemas de classificação, nós podemos, para cada classe que nós temos, podemos definir esses termos, verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos, que são quando o sistema acertou ou não aquela classe. E baseado nesses termos, nós podemos definir essas métricas de desempenho aqui, como a acurácia, que é a fração de todas as previsões que o sistema fez, verdadeiras ou falsas, que o sistema realmente acertou. A precisão,
que tem a proporção de previsões positivas que o sistema fez, que foi realmente correta. Então, do total de previsões verdadeiras positivas que o sistema fez, quantas dessas previsões, aliás, do total de previsões positivas, quantas foram realmente corretas, que tem os verdadeiros positivos e os falsos positivos, de qual fração disso foram realmente verdadeiros positivos. E o recall, a proporção de verdadeiros positivos que foi identificada corretamente, ou seja, das classes do sistema que realmente eram positivas, que a classificação real dela seria positiva, de quantas dessas classificações o sistema acertou. E existe na verdade, um trade-off entre essas duas métricas, precisão e recall, porque um sistema que ele é muito preciso, ele talvez não faça tantas previsões positivas assim, ele pode deixar de fazer várias previsões, mas as previsões positivas que ele faz são mais, ele acerta uma maior proporção. Enquanto no caso do recall, o sistema o sistema que tem um bom recall, ele costuma fazer um maior número de previsões de tal forma que ele acaba acertando o maior número das proporções positivas que existem no conjunto de dados verdadeiro. E uma métrica interessante para balancear esses dois seria o F1 score, que é a média harmônica da precisão e do recall. Então, ele leva em conta tanto a precisão quanto o recall para calcular uma métrica de desempenho final. E isso é bastante útil nesse problema específico, porque ele é uma métrica que pode compensar pelo desbalanceamento dos dados, uma vez que se um dos classificadores tem uma alta precisão, mas um baixo recall, ou vice-versa, o F1 score não vai ser tão alto assim. O F1 score só vai ser mais elevado se tanto a precisão quanto o recall daquele classificador forem elevados. Então, aqui é um resumo básico dos resultados que a gente obteve. De forma geral, os modelos eles tiveram um desempenho melhor com TF e DF do que com Bag of Words. Principalmente aqueles classificadores que tiveram os F1 scores mais elevados, eles tiveram um desempenho mais alto com TF e DF. Quanto ao tamanho de janela, a gente notou que o desempenho dos classificadores ele melhorou quando a gente aumentava o tamanho da janela até mais ou menos uma janela de tamanho 3, mas ele já começou a cair a partir daí. E olhando para a validação cruzada que foi realizada, a divisão entre conjunto de treinamento e conjunto de teste não afetou muito o desempenho do sistema. Aqui eu não sei se está dando para ver muito bem, mas é uma tabela que tem dois gráficos que tem o tempo de treinamento e de teste de cada um dos classificadores. Aqui na esquerda é o gráfico utilizando o Bag of Words e na direita o TF-DF. Dá para notar que os tempos de treinamento, tempos de teste, na verdade, foram menores para o TF-DF do que para o Bag of Words. Esses gráficos eles estão normalizados de 0 a 1. E essa barra azul escura aqui são os scores do sistema. Elas todas estão elevadas porque são os scores calculados para a classe 0. E como tem muito mais classe 0 no sistema, esses scores eles costumaram ser mais elevados mesmo para todos os classificadores. Eles não foram tão informativos assim. O F1 score da classe 1 foi mais informativo do que esse score da classe 0. Aqui são algumas das tabelas de resultados que eu coloquei no texto, aqui para o Bag of Words, e nessa outra aqui para o TF-DF, para a classe 0, só para ilustrar que os sistemas eles tiveram um desempenho melhor para o TF-DF do que para o Bag of Words. E aqui é a tabela para o sistema com o tamanho de janela 3, que é onde nós tivemos o melhor desempenho do sistema, que foi com esse classificador Linear SVC, que ele conseguiu acertar quase 80% das classificações da classe 1. Então, concluindo, o melhor modelo que a gente encontrou foi esse Linear SVC com tamanho de janela igual a 3, que ele identificou cerca de 80% das instâncias da classe 1.
nós ainda precisamos fazer mais ajustes de hiperparâmetros desses modelos nos trabalhos futuros. E aí, como trabalhos futuros para os próximos semestres, pode ficar a parte de finalizar os extratores de textos de diários, dos diários estaduais, que foi uma parte que a gente começou a fazer no início do projeto, mas como não ia ter muito tempo, a gente resolveu deixar de lado essa parte. Também poderia citar a aprimoração do método de extração de texto, que a gente usou o refluxo de texto junto com o reconhecimento óptico de caracteres. Talvez poderia pesquisar uma maneira de melhorar esse processo. Tem pelo que eu pesquisei, algumas bibliotecas já têm bibliotecas de machine learning que conseguem detectar o layout de um arquivo PDF. Talvez utilizando isso em um trabalho futuro a gente consiga extrair diretamente o texto de partes específicas do layout e combinar isso depois. Outra sugestão para um trabalho futuro seria aprimorar a modelagem do contexto de cada linha, que eu fiz esse esquema de aumentar o texto com o número de linhas antes e depois. A gente poderia pesquisar um método de aprimorar isso e também testar alguns modelos mais complexos, como redes neurais mais complexas, que nesse trabalho a gente usou alguns classificadores que eles são classificadores mais comuns, que estão na biblioteca scikit-learn, para poder ter uma noção do desempenho desses classificadores no sistema. E acho que é isso. Obrigado. Bom, obrigado, Antônio. Você estourou bem o tempo, 10 minutos a mais, são 35 minutos, eram 25, mas aí faz parte. Vou pedir para você posicionar no início da apresentação, porque a banca pode perguntar alguma coisa a respeito disso, e deixar o PDF também aberto, caso precise projetar alguma coisa, tá? Mas não precisa colocar ele na tela agora não, deixa só a apresentação, caso a banca precise, tá bom? Bom, então vamos passar agora para a segunda etapa do processo de avaliação. Bom, geralmente eu faço mulheres primeiro, mas como as mulheres presentes, a professora Letéia já foi professora dele, eu prefiro colocar quem nunca foi professor, tá certo? Só para poder dar mais emoção, tá bom? Então, vou passar a palavra para o Jones no primeiro momento, depois eu passo para a professora Letéia, tá bom? Não tudo que dá, é só poder ficar bem, bem justo, né? Bem fair play, né? Vamos assim dizer, né? Para falar que não teve facilitadores. Johnny, a palavra com você, agradeço novamente aí, ok? E fica à vontade. Tá certo. Bom, obrigado pelo convite, Flávio, Antônio. É sempre legal participar dos projetos dos alunos de mecatrônica, né? De mecatrônica, né? Sim. Eu estou em tantas bancas que às vezes eu até misturo os cursos também. Enfim, trabalho muito interessante, né? Venho acompanhando aí, pelo menos à distância, os projetos que o pessoal tem desenvolvido nessa linha, né? O professor Flávio aí. É bem interessante essa cooperação que vem tendo já há bastante tempo com os órgãos, né? De segurança, de fiscalização, tá? Bastante importante essa aplicação, essa linha de aplicação. E sem dúvida eu vou tendo outras ideias também, né? Tem até uma ideia de projeto mais para frente, vou conversar com o Flávio, que eu já vinha trabalhando, e talvez com essas ferramentas a gente possa cooperar um pouquinho. Bom, eu gosto desses trabalhos bem práticos, né? Mas que vêm acompanhados de análises criteriosas do que está sendo feito, né? E é muito. Eu não sou profundo conhecedor da área de aprendizagem de máquina, né? O professor Flávio sabe disso, mas uma visão macro do sistema do que está sendo feito. Acompanho e oriento trabalhos também nessa linha, mas não com tanta proeminência, né? Bom, eu gostei muito do trabalho em termos de foco, de objetivo, do que foi feito passo a passo. Tem alguns itenzinhos de texto aqui e ali que ficaram talvez faltando são referências
numeração, às vezes faltam a estrutura, talvez o semestre mais reduzido, né, impossibilitou maiores revisões pelo professor Flávio, né, e também depois de um tempo começa a passar batido alguns itens, né. Eu marquei no texto algumas coisinhas, depois eu mando o PDF, acho que é tranquilo de arrumar ali às vezes tem algumas interrogações que apareceram, geralmente isso é o LaTeX reclamando, né, de algumas referências dentro do texto para o próprio texto. Também tem a questão de formatação, fui corrigido já semestre passado em alguns trabalhos de graduação, parece que a BNT andou mudando normas de texto, não que eu goste dessas normas, né? Mas acho que, salvo engano, algo que mudou é que agora a legenda das figuras fica acima delas e a fonte fica abaixo delas. Tem algo que mudou ano passado. Aí, Johnny, sim, só dá um update nisso aí. Nisso aí eu já foi briga minha com a coordenação da mecatrônica. Esse apresento para você, não sei se você já chegou a ver banca com isso, é um novo template da mecatrônica que eu vou deixar gravado, que se alguém assistir vai ficar lá. É o pior template que eu já vi na face da Terra. Tá? Então, só para deixar relatado, foi tudo feito automaticamente pelo LaTeX, forma de citar, tudo definido pela mecatrônica, tá? Então, tipo assim, não estou tirando a culpa, né, a minha não, sim, culpa sim, da sim. história, mas eu só segui e eu detestei, tá? Eu gostava do antigo, que era Eu mais também fácil, era gostava do antigo. numérico, mas, cara, a gente nem foi consultado, sabia, né? Eu não fui Mas consultado. eu acho que esse modelo está meio padronizado na universidade, porque eu vi também em outros cursos. Em vários Hum, cursos eu vi esse mesmo O, no- modelo. o nosso do Eu SIG é não sei. completamente diferente e muito mais funcional. Isso é briga, tá? Isso é É, treta administrativa. Deixa o pau. É só para dar esclarecimento que eu sou contra, tá? Te apoio, ou seja, estou te apoiando. bom, cabe consultar só essa questão de onde que ficam as posições das coisas para a biblioteca não reclamar depois, né? Se é que alguém da biblioteca ainda reclama disso. Bom, tirando esses detalhezinhos aí, é, eu gostei da estruturação do texto até uns 75% dele, e os 25% finais eu acho que ficou um pouco mais, talvez um pouco mais corrido, talvez falta de tempo, mistura teste com disciplina, com resultado, com escrita e discussões, e aí fica um pouco corrida a parte final do texto. Pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Ah, tem algumas dicas que eu posso sugerir, aí você discute, Antônio, com o professor Flávio. Por exemplo, você fez anotações manuais, né, numa parte do texto, né, para fazer o treinamento, zeros e uns, para identificar onde que começa, onde é o início de cada nova publicação no texto, né? Eu acho que Uhum. era legal dizer como que você fez isso. Você usou alguma ferramenta própria, às vezes criou uma ferramenta, quan- quantos, quantos textos você trabalhou sobre, quanto tempo você levou para fazer isso, né? Porque eu acho que é importante para mostrar o quanto de trabalho que deu para fazer e como que alguém poderia pegar e refazer essa parte, né? Ou estender essa classificação. Às vezes você quer, no futuro, fazer classificações, por exemplo, identificar talvez a assinatura, quem foi que assinou, para outras funcionalidades do sistema para o futuro, né? Ao invés de 0 e 1, vai ter a classificação 0, 1, 2, 3, 4, dependendo do que está naquela linha, e por aí vai. E aí pode ser interessante mensurar isso aí, mostrar que ferramentas foram utilizadas. Ou talvez eu tenha Uhum. bypassado isso do texto, né? Que ferramenta que você utilizou para fazer essa marcação, anotação manual? Então foi manual no editor de texto mesmo. Não teve nenhuma ferramenta. Acho que eu Mas, demorei. assim, no editor de texto, você pegou o texto uma vez extraído e foi marcando, digitando ali 0 e 1 no...
Assim, primeiro eu gerei um arquivo com tudo zero. Assim, para cada um dos textos que eu tinha extraído, eu gerei um arquivo que primeiro estava todo cheio de zeros. Aí depois eu fui olhando no arquivo e marcando lá na anotação só as partes onde tinha um. Então você abriu o arquivo original do lado e o seu arquivo de zeros e uns do outro lado. Em outro arquivo. Foi. Tá, entendi. Então, acho que é importante você dizer que foi feito dessa maneira. Sim, Né? Não, não diminui o seu trabalho, né? De forma alguma, mas pode mostrar, talvez, como sugestão ou a criação ou a utilização de alguma ferramenta que facilite mais, sim, né? Porque também tudo bem que você está identificando início e fim, né, da publicação e a gente, visualmente, nosso cérebro processa isso muito rápido e marca facilmente. Mas para outras marcações, uma quantidade maior ou com mais diferentes tipos de marcações, pode ser interessante. Ah, bom, é, o, uma coisa que eu acho eu, que eu senti, que eu senti falta foi na discussão dos resultados. Você colocou várias tabelas, acho que sim. São umas 14 tabelas, mais ou são menos. 13 tabelas, direto assim, e lá do final a gente tem ali três parágrafos discutindo. Eu imagino que você tenha muito mais coisa para discutir do que você colocou aqui, em termos dos seus resultados, das suas análises, de por que que você acha que tal resultado aconteceu dessa maneira, que outros parâmetros você poderia ter testado e não testou, ou se testou e não colocou, né, também no texto. Eu entendo a falta de tempo no final do trabalho, afinal de contas eu fui aluno e oriento alunos, né? A gente sabe que no final do, do projeto falta tempo para escrever tudo que foi feito, mas eu acho que a forma de apresentar esses dados, talvez você possa imaginar aí um gráfico que junte os resultados dessas tabelas e os compare de uma forma visual, talvez. Né? Possa, de forma que eu não precise ir em cada linha dessa tabela e comparar uma tabela com a outra, né? Torna o trabalho de análise do seu resultado, de visualização do seu resultado um pouco difícil, né? Talvez para você esteja mais óbvio o resultado, porque você que implementou, você que fez e criou as tabelas. Mas para quem tá de fora como relatório, eu acho que é interessante você tentar fazer esse apanhado, né? Tentar resumir ou apresentar de alguma maneira mais visual do que nessas tabelas. As tabelas são importantes como resultado, né? Poderia, por exemplo, ir para um anexo, ou não sei se é anexo ou se é apêndice, o, o instituto correto ali, né? Mas poderia ir para esses elementos pós-textuais, né? E Uhum. trazer para dentro do texto uma coisa mais visual, que mostre uma comparação mais direta entre os resultados ali que você apresenta, tá? Essa é uma forma de organizar, né? Às vezes nem é fácil de fazer isso que eu estou falando, mas fica o desafio de como mostrar esses resultados de uma forma mais direta do que Sim. 13 tabelas seguidas com um monte de número para a gente ficar filtrando ali uma a uma, tá? É, eu, no final, você tem seu trabalho, você fez uma extração de textos dos arquivos PDF, usando ferramentas de refluxo e OCR, seguidos de um classificador treinado para separar cada publicação a partir dos textos anotados manualmente. É Isso. isso. Sim. Tá, então eu entendi corretamente o seu trabalho.
Então, eu acho que faltou no início, quando você fala do objetivo geral, objetivo específico, ser um pouco mais direto, né? Não sei se seria ali objetivo e tal, mas trazer para o início do texto qual é o final do texto, de Ah, sim. forma. Mas aí também pode ser uma questão de estilo de escrita, né? Às vezes eu estou acostumado com um estilo, o professor Flávio está acostumado com outro estilo, e aí a gente vai ter essa questão também, né? Do estilo de escrita do par do aluno com seu orientador também. Mas eu acho que daria para ficar mais claro no início. Só quando eu cheguei no final que veio aquela. Ah, tá, então é isto aqui que foi feito no trabalho, certo? Aham. Mas mais uma vez, né? Depois de ler o texto 2 ou 3 vezes, você já não consegue mais filtrar isso aí. Talvez no futuro, quando você pegar seu texto daqui a uns 6 meses e olhar, aí você vai ter É. maior criticidade sobre ele do que você tem hoje, né? Depois de um tempo sem contato com o seu próprio texto. Ah, bom, eu acho que os resultados que você alcançou, eles são bons, né? Assim, você tem uma classificação positivamente razoável, 79%, né? Pelo que está aqui nas suas conclusões. Eu não sei mensurar termos de resultados para classificadores, se isso está num nível ótimo, ou está num nível bom, ou está no nível adequado, ou está no nível baixo, com certeza não está. Aí eu vou deixar para a professora Letéia e o professor Flávio comentarem, porque eles são mais especializados nessa linha do que eu. Tem uma pergunta com relação às bases de dados que os diários, né, que você pegou, os diários brutos. É mais comum os PDFs terem textuais, ou você tem também contaminação entre aspas, com imagens? Que às vezes o pessoal publica o PDF transformando o texto em imagem. Sim, E aí a única alternativa é rodar o OCR desde o início, né? Você sim. encontrou. Tem também, mas depende muito do município específico. Tem alguns municípios que eu encontrei que eles, por exemplo, eles só publicavam diários nessa forma que você falou, de imagens mesmo. Mas a maioria não, eram casos mais raros. No início, eu peguei cerca de uns 250 diários de vários municípios e dos estados, e conforme eu fui anotando eles, eu fui excluindo alguns que não estavam conseguindo extrair muito bem. Aí no final, a base de dados ficou com 190, 191 diários, mais ou menos. Uhum, tá. É, o, essa questão do OCR ficou um pouco travado para mim no meu entendimento. Quer dizer, tudo o que eu entendi do seu fluxo. Primeiro você utiliza a ferramenta de refluxo, né, de forma Sim, que você consegue como transformar o PDF num texto e aí você consegue redimensioná-lo ali no seu visualizador, certo? Essa é a ideia do refluxo, certo? sim. Para que você precisa do OCR ali? Então, essa biblioteca que eu encontrei, que foi a única biblioteca de código aberto para fazer esse refluxo que eu achei, ela só fornecia o resultado do refluxo na forma de um PDF que ele tinha a imagem da página. Ah, tá. Então a ferramenta, a biblioteca que você utilizou, ela pega o PDF original, faz o refluxo, remonta e te transforma numa imagem. Isso. Aí Foi por você isso tem que uma. precisou do OCR. Aí você. Tá. Essa biblioteca ela é aberta? cem por Assim, cento sim, eu acredito sim. Eu não tive muito tempo de olhar nela, como Uhum. é que ela funciona, porque Tá. eu olhei um pouquinho, mas era bem complexa e eu
não deu para entrar muito em detalhes. Imagina a complexidade dela, né? Eu já tentei trabalhar com PDF, não tive muito sucesso. Sim. Porque aí você tem um elemento, eu não sei o termo correto, um gerador de ruído ali, né? Do texto que foi original e você está aplicando um OCR sobre ele, né? Aí volta aquele problema, quase aquele problema inicial que eu falei das bases de dados dos diários que são publicados como imagem em PDF, né? E não como texto em PDF. Uhum. Você acha que isso aí pode, de alguma maneira, ter afetado os seus resultados dali em diante? Eu acho que com certeza afetou um pouco, mas não muito. Por exemplo, abrindo lá os arquivos dos diários extraídos, do texto extraído, dá para ver que tem algumas linhas que ele não extrai muito bem. Mas, no geral, que Uhum, esse método foi melhor fazer isso do que tentar fazer a extração direto com aquelas bibliotecas lá, porque elas realmente quando ela tentava pegar o texto diretamente do PDF, saía tudo emaranhado o texto. entendi. O OCR direto, né? Certo. É alguma coisa que talvez o professor Flávio possa atacar num projeto futuro extremamente trabalhoso, que é mexer dentro dessa biblioteca para manter texto como texto, né? Eliminar esse OCR no meio aí, que ele gera algum ruído, com certeza. Mas o lance do OCR também, Jones, é que, tipo assim, o Antônio mexeu no início do vespeiro, porque o Uhum, nosso alvo, que eu quero avançar, né, é chegar a nível de município. Cara, a nível de município é a loucura em pessoa. Tipo assim, é impossível até para o OCR, porque, tipo assim, o que que eles fazem até hoje? Tem município que ele imprime boletim oficial, porque é por lei, ele é uhum, obrigado, certo? O Tribunal de Contas do Estado não deixa, ele tem que imprimir, ele tem que publicar, ele imprime e um funcionário vai e escaneia. Olha que loucura e publica no site. Ah, por quê? Porque tem que ter uhum, assinatura do prefeito. Eles não descobriram aquele negócio, alguns municípios, nós que tem de assinatura digital, um negócio complicado, né? Aí o que acontece? O cara que faz, meu amigo, é um cara que, tipo assim, pensa na sexta-feira, o cara, 5 horas da tarde, tem que publicar o boletim, que ele tem que sair na semana, né, dos atos. Geralmente ele faz na sexta, que ele junta a semana toda e uhum, publica, né? uhum, Aí o que o cara faz? Ele vai, pega aquele papelão, bota no scanner do jeito que ele quer, aí sai torto, sai virado, sai cortado, e o cara publica. Você vê cada lixo que aparece, e de município grande, não estou falando, sei lá, Sim, sim, município eu de 1.000 imagino. habitantes no interior do país que não tem nem internet. Não, município grande. Tem municípios assim do Paraná de 200, 300 mil que eu falo, meu Deus. Tipo assim, É, ali já não é desafio, ali já é impossibilidade. Entendeu? sim, Não, meu sim. amigo, aí não vale o Se, esforço. se dentro da própria UNB a gente ainda tem os colegas imprimindo o documento para assinar e depois escanear e botar no SEI, Exatamente. Não tem nem o né? A CR gente que tem, resolve isso aí. Não tem nem o eu CR que imagino resolve. no nível municipal que o treinamento às vezes não tem pessoas Tem. O cara faz que ele tem que cumprir capacitadas, uma regra. habilitadas, Ele né? tem que É cumprir uma difícil. regra. Uhum, Aí se ele botar uma receita de miojo lá, uhum, ele acha que ele cumpriu a regra. Entendeu? É mais útil entendi. do que o que ele põe. Desculpa a Eu intervenção. imagino a trabalheira que é nível municipal boa sorte, né? Acho que são muitos anos ainda para esse problema, que é relativo à transparência também, né? Chegar num nível mais alto, quando o pessoal visualizar que transparência também é celeridade no acesso à informação, né? Não é só ela estar pública, né? Então, até isso Tem uns, chegar no nível tem uns suficiente para princípios. mudar essas regras é bem complicado. Você sabe que isso é uma briga jurídica até hoje, né? Ninguém sabe exatamente, e tem discursos de doutrina do direito que fala que a transparência basta deixar público. Outro fala, não, tem que deixar público e entendível. Aí outro fala, tem que deixar público, entendível e processável. Cara, é É uma porque festa. a evolução da tecnologia dentro da sociedade também, Sim. né? Mas Então, isso em travas, porque a pessoa aplica o rigor da lei. E o rigor da lei é sim. deixar transparente.
e acessível, em domínio público. Pronto. O acessível ao domínio público não pode cobrar taxas ou criar mecanismos que atrapalhem o acesso. Agora, se ele quiser mandar lá um papel dobrado, escaneado, todo torto, tá valendo. Desde que seja no site que a pessoa dê um clique e baixe. Entendeu? É briga, cara, é briga de doutrina. O pessoal do Humanas é complicado. Aí vai demorar bastante tempo, né? Enquanto isso, criam-se ferramentas, né? Como que vocês estão criando. Na verdade, eu acredito que vocês queriam trabalhar no nível de inteligência da coisa, né? Mas os entraves talvez Exatamente. maiores estão aqui embaixo ainda, Não, né? exatamente. Tipo assim, Uhum. dentro desse projeto, que é um projeto grande, que a gente vai fazer muita coisa, poucos são as aplicações de inteligência. A maioria é trabalho para remover barreira de acesso. Sim, sim. A maioria do Que é projeto esse trabalho do Aureliano, do Antônio. não, de outros alunos também, que estão trabalhando em outros Extração de... pepinos. Uhum. E outros pepinos para poder acessar, ter informação. E isso é uma coisa que envolve a polícia junto, e a polícia está na expectativa de usar inteligência. Falar, não, galera, a gente tem que vencer isso aqui. Talvez daqui 10 anos a gente comece a usar inteligência. A gente consegue Sim, coletar sim. o que der. Né? Mas Uhum. alguns não entendem. Alguns, isso então não serve para nada. Falei, poxa, Bom, vai entender, né? É questão de visão. é verdade. Mas isso aí para mudar é... No final da sua carreira, você vai conseguir chegar no resultado lá em cima, né? Bom, o que eu tinha para perguntar era mais com relação a esses aspectos que eu perguntei, sugeri também, né? No mais, o projeto tem início, meio e fim, tem uma metodologia clara, um fluxo de trabalho, foi seguido, foi implementado, questões de ajustes, de treinamento, bases maiores ou menores, aí é tempo e braço para fazer, né? Testar outras técnicas, melhorar as formas, pelo menos o fluxo tá implementado direitinho, dá para seguir, dá para replicar, que é importante, né? E é um projeto que eu sei que vai ter continuidade aí com o professor Flávio, né? Tá de parabéns, Antônio, com um bom trabalho. Agradeço de novo a oportunidade, até porque para mim, com certeza, eu vou pegar esse trabalho como guia para usar nos outros projetos que eu tenho aí na área de... Estou fazendo um levantamento de informações, de uma base de conhecimentos do curso de engenharia mecatrônica em cima dos trabalhos de graduação. Então, é basicamente pegar os PDFs dos trabalhos de graduação e extrair as informações que estão ali, os tipos de informações, os níveis, para criar um mapa tecnológico do curso. Comecei com mecatrônica porque eu sou da mecatrônica. Né? É, é, é interessante, né? A gente chama de. Tem umas ferramentas, Johnny, assim, de técnicas que a gente chama, isso é chamado de análise de recomendações. Sim, porque a ideia é fazer um recomendador no futuro. Né? Então, é só procurar alguns papers assim que já dá uma ideia. Tem muita coisa. Legal. E, é, dá para fazer umas extrações interessantes semânticas. Se Uhum. tiver uma base de dados da mecatrônica assim inicial, A pode gente conversa. tem uns professores lá na produção que trabalham com modelo de referência para produto mecatrônico. A ideia é tentar casar com esses modelos de referência de alguma maneira. Bom, vamos ver, né? Depois Dá para fazer um caldo aí depois. A gente a gente conversa troca as isso aí com figurinhas calma. depois sobre isso. Isso aí vem com calma aí. Bom, devolvo a Mas palavra aí para o professor Flávio. Agradeço de novo o convite. isso. Bom, Jones, agradeço aí pela disponibilidade, as recomendações. O Antônio, tipo assim, eu falei que ele não precisa tomar nota, porque está tudo gravado, depois o vídeo fica público, ele acompanha as alterações que você solicitou e aplica no manuscrito final. Vou passar a palavra para a professora Aletheia, novamente agradecendo pela disponibilidade, certo? Professora Aletheia, fica à vontade, pode fazer seus comentários aí. Obrigada, Flávio. Obrigado pelo convite. Johnny, é muito bom ser a segunda, porque aí eu já digo assim, ó, idem, 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 né? Antônio, parabéns pelo trabalho, parabéns por encarar essa encrenca aí. A gente sabe que não é Obrigado. fácil, a gente sabe que tem muito trabalho aí de implementação pesada. Fazer a integração de todas essas ferramentas não é nada fácil nem trivial,
Como disse o professor Jones, seu trabalho tem começo, meio e fim, né? A gente vê, a gente percebe o fluxo, consegue replicar, isso é fundamental no trabalho científico. Você usou 2 projetos bem interessantes, um eu tenho um carinho muito, muito especial, né? E é muito bom ver o projeto dando fruto e, como disse o professor Flávio, tem muita coisa para ser feita ainda. A gente está só começando a brincadeira, né? A gente quer fazer um monte de coisa, menos ser presa, né, Flavinha? Mas tem muita coisa para a gente brincar ainda. Bom, e aí, o seu trabalho tá bom, e os comentários que eu vou fazer são no intuito de melhorar. Porque, assim, embora a sua apresentação tenha ficado gravada e pode ser consultada no futuro, mas o que vai ficar, o que vai de fato ser acessado, né, quando alguém tiver interesse da continuidade do trabalho, é a parte escrita. Então, é importante a gente ter um cuidado com a parte escrita. E aí, eu super entendo que final de semestre, disciplina fechando, prova, trabalho e 1000 outras coisas, e chega uma hora que tem que fechar, que tem que entregar para a banca. E aí, isso está claro no seu trabalho, que aí no finalzinho, como disse o professor Jones, você começa a deixar a desejar um pouco mais. Tá? Então, tem alguns comentários que eu fiz no intuito de trabalhar um pouco para melhorar. Então, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho a minha tela. Tá vendo aqui minha tela? Então, ó, eu fui fazendo as anotações, estão vendo? Sim. Tá, então eu fui fazendo algumas anotações, eu vou te passar aqui meio que a explicação. Isso aqui é porque eu estou sentindo falta de referência. Estou sentindo alguma referência, você fez algumas afirmações que eu falo, então tá, quem disse isso? Tá? Então, toda vez que você encontrar, eu sentindo falta de referência. Isso aqui, quando eu fizer um círculo, ou tentar fazer um círculo na palavra, é sentindo falta de colocar em itálico. São provavelmente palavras que não são naturais do idioma português, e aí eu estou pedindo para colocar em itálico, tá? Bom, e aí, de um modo geral, o que que eu vou apresentar aqui para você, tá? Vai ficar tudo anotado, eu não vou passar por isso tudo, mas você usou muito buscamos, falaremos, mostraremos, Olha, né? até. Oi, Deixa eu te interromper, mas acho que o seu Mac está fora da tomada, tá? Ele já está para coloquei. desligar. Não, eu liguei Isso. aqui, esqueci de Então você botar. vai cair. Beleza. Tá, resolvi. Ah. Eu liguei aqui no computador e esqueci de colocar na tomada. Então, ó, sempre colocar de forma impessoal. Nesse trabalho, se buscou atingir os seguintes objetivos, tá? Então, tem várias comentários. Aqui, por exemplo, não começar a sessão já com os textos, né? Mas colocar um texto inicial para anteceder com 2 pontos, e sempre que eu começar, tiver 2 pontos, colocar ponto e vírgula, e no final colocar ponto, esse aqui tá, mas em muitos outros casos não, tá? E aí, saindo aqui do capítulo 1, eu não esperava, Antônio, encontrar no capítulo 2 trabalhos relacionados. Então, eu sei que isso aqui é muito da organização, da estrutura, que você e o orientador, o professor Flávio, acertaram, mas eu acho que ficou estranho, por quê? Porque você traz aqui trabalhos relacionados, aí eu fico assim me perguntando, tudo bem que eu conhecia aqui o projeto, conhecia os 2 projetos, mas quem não conhece, fala assim, mas por que você trabalha relacionado? Eu ainda nem entendi direito qual é o contexto do trabalho, entendeu? Então, a minha sugestão é que você troque aqui, traga para o capítulo 2 os conceitos que vão dar embasamento, que vão contextualizar o seu trabalho, tá? No estado da arte, contextualiza, aí depois sim você apresenta os trabalhos relacionados, certo? E aí, em relação aos trabalhos relacionados, eu acho que você deveria colocar não só os 2 projetos, mas colocar também, isso aqui é referência, mas colocar também os artigos, tá? Os artigos relacionados o que você está fazendo. Então, tem vários trabalhos que trazem técnicas de extração.
Então, que trabalhos são esses? Coloca aqui esse trabalho relacionado, coloca os artigos, além de você citar os 2 projetos, tá? Uhum. Bom, além disso, deixa eu ir lá para o capítulo 3. Aí lá no capítulo 3, tá? Tem anotei aqui várias coisas, mas é importantíssimo, tá? Aqui no capítulo 3, que você tenha o cuidado de colocar as frases de forma que elas tragam uma única ideia. Cada frase tem que ter uma única ideia. E aí tem frases gigantes. Tem frases aí que elas estão ocupando 5, 6 linhas. Então, você começa a ler, aí no final você não sabe mais o que está falando. Aí você volta para ler de novo. Entendeu? Aí algumas eu coloquei, aqui é um ponto, aqui é outra frase, aqui é outra ideia. Outras eu marquei assim, está muito grande, tem que reescrever, tem que reorganizar. A maioria delas é simplesmente uma questão de pontuação, onde é uma vírgula, colocar um ponto, colocar uma palavra para linkar, assim sendo, dessa forma, como apresentado, como visto, tá? Mas tem frases bem grandes. E assim como tem frases bem grandes, tem parágrafos muito pequenos. Tem parágrafo de uma frase só, e uma frase com uma única linha. Então, isso fica perdido. Tá? Quando você tem um parágrafo curto, às vezes você tem um parágrafo com uma só frase, isso também isso não é adequado, porque qual é a ideia? A ideia é que cada frase traga uma ideia com começo, meio e fim. E o parágrafo traga um contexto maior, com várias frases. Tá? Foi clara? Sim. Tá? Então tem vários comentários desses, justamente para contextualizar melhor e o seu trabalho ficar melhor para quem está tendo acesso, tá? Uhum. Bom, então isso são questões de forma e tem várias coisas anotadas aqui. Até Oi, Fábio. sua tela parou de compartilhar para mim, não sei se para todo mundo. Não, eu tirei, porque aí vai ficar tá. passando, tá? Só estou indo direto aqui onde eu estou anotando. Aí, Tá, outra coisa importante que eu vi aqui, em várias situações do texto, tem afirmações, definições sem referência. Então, não pode. É importantíssimo que estejam todas referenciadas adequadamente. Quem foi que falou isso? Tá? Em qual trabalho eu encontro essa ferramenta, eu encontro essa técnica? Então, é importante que você tenha esse cuidado. E aí, de novo, eu usei como indicação disso aquele colchete com uma interrogação no meio, dizendo exatamente, está faltando uma referência aqui. Tá? Ok. Deixa eu ver aqui onde eu anotei mais, para ir direto aos pontos. Deixa eu compartilhar isso, que eu acho isso aqui importante comentar. Espera lá, rapidinho. Compartilhar aqui novamente. Tá? Olha só, aqui, ó. Olha essa seção aqui, 3.5.3, ela tem um parágrafo só. Essa outra aqui também. A outra, ó, tem 2 parágrafos minúsculos, que eu estou fazendo sugestão de juntar em um só parágrafo. Mas aí, tá vendo que fica várias seções muito pequenas, aqui você pode colocar em uma única seção. Não há necessidade de dividir em tantas seções assim. Tá? Uhum. Aqui, eu estou pedindo para colocar o número da equação, porque fica mais fácil. Né? Colocar equação 1, equação 2, equação 3, que você fica mais fácil você encontrar. Aí aqui, Flávio, o modelo, o padrão era sempre tabela em cima, o label em cima e a figura embaixo. Mudou isso? Era isso que o João estava falando? Se é um novo padrão ou é... Não estou escutando, Flávio. Está falando? Está mutado. Seu microfone está desligado, professor. Oi. Perdão, gente. Velho hábito de falar com o telefone, Tá, com o telefone ou com o microfone bloqueado. Deixa eu só mostrar um exemplo para vocês aqui
né? Eles criaram. O que acontece? São coisas para facilitar que, na minha opinião, dificultam. Então, eu vou posicionar aqui numa tabela aqui, qualquer, só mostrar o Deixa eu código-fonte parar dela. aqui o compartilhamento. Só para mostrar aqui rapidinho. Tá, vem cá, deixa eu entrar nesse cara aqui. Vem para cá. Oxe, bicho chato. Pera aí. Eles colocaram aquele índice dinâmico que não funciona. Isso. Pronto. Tá? Aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui para compartilhar a tela. Bom, estou aqui no Overleaf aqui, tá? Eles deixaram o objeto aqui, certo? A gente coloca caption no lugar padrão, certo? E eles recomendam caption label. Se eu tirar esse, por exemplo, se eu tentar colocar, eu não gosto de colocar o label aqui, eu coloco o label cá em cima, certo? Só que se eu fizer isso, por exemplo, ele não acha o label. Esse modelo ele não acha. Ele tem uma organização que eu não sei porquê, ele não acha. Eles criaram aqui, ó, tem um. Cadê? Aqui, ó. Esse NBCLS aqui tem um ambiente table, certo? Eles arrumaram para tabela. Cadê? Não, é tabular que eles usam, né? Tabular, certo? Então, ó, eles personalizaram, né? Todo o ambiente. Isso é bom que o aluno não consegue mexer em nada, certo? Mas é ruim que ele trava, certo? Eu posso ver com o Henrique se ele permite a gente fazer essas modificações, que eu tenho que mexer aqui nesse cara aqui um pouquinho, que ele deixa. Só que ele falou, olha, a gente pediu para não alterar nada, certo? Porque tudo que aqui já está no padrão foi aprovado, e aquilo que o Jones falou, eu estava até olhando aqui, não tem e-mail, mas aí eu falei com o Romariz, é da FT inteira agora, esse formato. Não é só do curso de engenharia mecatrônica. A gente do SIC, que tem um terço, nem foi consultado. Tá? Falei assim, não precisa da opinião, não, vocês não são da FT, tá certo? Então a gente não foi consultado, olha, faz assim, faz assado. E ele ficou bom para os alunos, que o aluno que não tem experiência em mexer com LaTeX, para eles fica fácil, está tudo encapsulado dentro do ambiente, ele não consegue mexer em nada, nem fazer nada. Aí dá A umas gente também não foi bizarrices. consultado, não. Tá bom. Dá umas bizarrices como essa aqui. Olha que coisa mais linda, uma tabela com linhas em verde. Isso é lindo, né? Para mim, me dá enjoo, assim, de tanto verde que tem nesse troço. Acho que eles querem fazer green computing, alguma coisa assim, para poder salvar o meio ambiente, e pinta de verde. Tá? Então eles fazem umas coisas estranhas. Olha, todas as figuras. Apareceu um ambiente que eu nunca vi, cara, que é um ambiente source, que eles colocaram aqui. Que é para o aluno citar a fonte. Ele não pode usar o barra site mais, entendeu? Ele tem que usar o barra source para citar a fonte. Aí, se a fonte for um artigo, aí você tenta enfiar ali, aí já dá conflito. Cara, é uma canseira, né? É encheção de saco. Eu falo assim, mas já que esses deram, que aí ele aparece traduzidinho, a fonte, né? É coisa deles. Tipo assim, a gente muda, eu posso tentar forçar a barra, que eu posso dar um renew command nele e voltar atrás, mas aí eu não sei nem se eles vão verificar, tá, gente? Eu posso mexer nisso aí e ninguém vai ver. Vai passar Flávio, batido. eu acho melhor não, porque senão você vai ter um trabalho para mudar o padrão, e depois, se alguém olhar, vai ter que ter um trabalho para voltar para o padrão. Então, deixa assim, é só porque eu fiquei. É diferente. É É. muito diferente. Certo? Eu E só ele tem uma. queria saber se na BNT tem essa questão de figura embaixo e tabela em cima, porque eu acho que andou mudando. A Mas eu Eu acho acho que que BNT andou isso que mudou. mudando. mudou. Eu Ela acho que mudou, mudou. Flávio. É isso que eu queria confirmar. Isso. Acho que tá tudo Mudou, mas. embaixo agora, né? Mudou e tipo assim. Bom, a gente já usava a figura com o nome embaixo. Né? A BNT que não. Então, A me BNT não chamava disseram nem de figura. que a figura mudou a legenda para cima e É, a fonte mudou e agora embaixo. tem variações. Existe E parece que tem figura. que escrever, quando é do autor, tem que escrever lá a fonte do autor, ou alguma coisa assim. Isso, exatamente. Mas eles têm agora mais categorias, a BNT. Eles colocaram figura, quadro, ilustração. Então, tipo assim, virou um salseiro. Tipo assim. É Aí porque você tem um índice para cada um. para que facilitar se pode complicar, né? Não, mas Quando aí era só tabela e figura, os alunos já não faziam direito, imagina exato. agora com. Não, aí vira uma bagunça, porque ó, tem lista de ilustrações. Aí vai ter lista de figuras, lista de ilustrações, lista de quadro. Cada um é um índice diferente. Pô, bicho, Aí parece que esses índices agora são optativos. é? Esse aqui não. Parece que é.
Não, o Sério? principal é obrigatório, mas os É, outros, índice de tabela, índice de figura, pois aqui com a mão na parece que roda, eu são venho aqui, ó, optativos. eu clico aqui, vou para figura, esse aí com a mão na roda. Tá, então, tipo assim, isso aqui, gente, não é padrão BNT, é padrão FT. A FT faz o que ela quiser, manda só o recado para a BCE. BCE está dentro das nossas normas, não me enche o saco. É isso que eles falam. Literalmente a BCE, sim, senhor, senhor. Eles acatam, mas a BCE não cria caso, não. Entendeu? Tem essa praticidade aí. Beleza? Mas desculpa, Leté, eu estava te Não, interrompi aí. beleza. Não, sim, faz parte, que eu fiquei na dúvida com isso. Mas beleza. Aí, voltando aqui, então, o João também já falou. Quando chega lá no capítulo 5, então, assim, tem essa questão de estrutura, eu acho que o trabalho relacionado poderia ser um capítulo 3, trocar. Mas quando chega no capítulo 5, ele começa bem, e no final você vai, no final não, lá pelo meio você coloca todas as tabelas juntas, um monte de tabela. Não referencia essas tabelas, toda figura e tabela e ilustração agora, e seja o que for, tem que estar referenciada no texto. Conforme apresentado na figura tal, como notado na tabela tal, e assim sucessivamente. E nem todas estão. Então, eu fui anotando, né? Isso, pedindo, ó, tem que referenciar, falta referência, não sei o que, você vai ver isso. Mas quando chega no 5, tem um monte de tabela, um monte de gráfico que não está referenciado, não está comentado. Aí lá no final você faz um comentário geral. Só que para quem está acompanhando, ficou difícil porque a gente tem que ir lá em cima, voltar na figura que na tabela que a gente já passou, volta, aí volta para o texto, aí vai, e nem todas estão referenciadas, então aqui não estão referenciadas, fala assim, mas o que elas estão fazendo aqui? Qual a importância delas? Então, meu conselho é que fizesse uma análise imediatamente após a tabela, imediatamente após a figura, o gráfico, e na tabela seria bem legal que você marcasse os melhores valores, os melhores scores, o F1, qual foi o melhor, e comentasse, tá? E não deixar aquele monte de número lá solto e a gente olha e tem que interpretar e qual foi o melhor, qual deu o melhor, tá? Então, acho que vale a pena aí um esforço. Assim, tudo que eu falei, se você quiser ignorar, tudo bem, mas eu acho que esse capítulo aqui, final, é importantíssimo e ele precisa ser melhor apresentado, tá? Eu acho mais importante. E aí, antes de eu fazer algumas perguntas, só finalizando essa parte de forma aqui, quando chega no capítulo 6 de conclusão, eu achei que você foi muito sucinto ali na conclusão propriamente dita, porque você tem só 2 parágrafos. Aí depois você tem 3 parágrafos com trabalhos futuros. Então, eu acho que vale a pena trabalhar um pouquinho mais na conclusão propriamente dita, tá? Assim, esse trabalho apresentou isso, a gente usou essas técnicas, os objetivos foram atingidos parcialmente, integralmente. Então, voltar nos objetivos e validar o que foi atingido lá no início, o que você prometeu que ia fazer, o que foi de fato feito. Então, acho que isso tem que estar mais claro aqui na conclusão. E nos trabalhos futuros, você foi muito sincero quando nem precisaria ser e, na verdade, nem deveria ser. E aí eu vou explicar. Lá no trabalho futuro, você fala assim, isso aqui a gente ia fazer, mas não deu tempo. Isso aqui fazia parte do trabalho, mas a gente não conseguiu. Então, isso a gente não pode colocar, tá? Aqui, Flávio, tu tá, aí em trabalho, deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo, que fica melhor apresentar. Espera lá. Vem aqui, os próximos passos do desenvolvimento do projeto contarão com a inclusão de mais de área na base de dados do sistema, o que não pode ser feito aqui por limitação de tempo. Também pretendia se incluir, entendeu? Então, não. Coloca assim, como trabalho futuro, serão agregados, serão acrescentados, serão incluídos novos diários nessa base do sistema. Além disso, será realizado um extrator como um novo conjunto. Como eu coloquei, colocar como tarefa a ser feita e não como algo que não foi feito. Entendeu a diferença? Eu fiz isso, legal. E seria bom também, é adequado fazer mais isso, mas não diz que você não fez por falta de tempo, não diz que era a intenção inicial, porque aí você fala assim, poxa, você só está mostrando o lado vazio do copo. Você tem que mostrar o lado cheio, que você fez. O que não fez, a gente sabe. Por que não fez? Porque eu não consegui, porque não deu tempo, porque a ferramenta não rodou, porque o código não funcionou. Não.
Tá? Isso aí é como a gente diz, gerar provas contrárias para a gente mesmo. Tá? Sim. Bom, então tem várias anotações, está tudo anotado, eu te passo isso depois, tá? Aí, além disso, parar aqui, além disso, o que eu queria perguntar para você? Você apresentou lá nas tabelas, nos gráficos, né, que o tamanho da janela foi melhorando, resultado conforme o tamanho da janela foi crescendo, mas isso chegou no limite ali de 3. E depois disso, os resultados não foram tão bons. Você atribui isso a quê? O que você acha que esse 3 aí foi um número, dos dados apresentados, foi um número bom ali? Então, talvez seja a forma como está sendo vetorizado o texto, que a partir de um tamanho de janela, ele tem um vocabulário antes e depois da linha, e talvez expandindo um pouco mais esse vocabulário não esteja fornecendo coisas mais informativas, talvez ser sincero, eu não sei exatamente dizer, mas eu acho que tem uma coisa desse tipo. Tá. Eu acho que é importante investigar um pouquinho mais, porque você chega assim, apresenta as técnicas, apresenta o que você fez, e diz, olha, os resultados foram bons até uma janela de 3, depois foi ruim. Aí a primeira pergunta que vai acontecer, mas por quê? Sim. Entendeu? O que aconteceu? Por que não 4? Por que não 2? Por que não 7, 9? Tá? Então, acho que vale a pena deixar isso mais claro, mesmo que seja o que você falou aqui para mim, mesmo que você fale, olha, acreditamos que a janela de 3 é a mais adequada, o resultado apresentado por causa disso, disso, disso. Acreditamos, ou seja, a gente não está afirmando, não é verdade única. Pelo que a gente estudou, pelo trabalho realizado, a gente acredita que esse é o motivo. Tá? Uhum. E aí, tem várias outras questões, perguntinhas simples como essa, que eu fui colocando no texto, que aí depois você dá uma olhada nas anotações. Eu coloquei assim, por quê? Tem certeza? Entendeu? Não é isso? Então, coisas para vocês refletirem, tá? Depois eu te passo. E aí, por último, o que eu queria perguntar para você é uma pergunta mais geral, mas eu acho importante, que é assim, Antônio, qual foi a sua grande contribuição no seu trabalho de conclusão de curso? Você está agora terminando, seu trabalho é satisfatório para você concluir o seu curso com êxito, e aí olhar assim e falar assim, o meu TCC foi legal porque ele contribuiu com isso. E aí, o que é isso? Em uma única frase. Eu acho que seria a quantidade de coisas que eu consegui aprender durante o desenvolvimento desse trabalho, porque quando eu cheguei, comecei o projeto, eu não sabia praticamente nada de aprendizado de máquina. Eu tive que aprender uma série de bibliotecas, de ferramentas para poder, de fato, executar esse trabalho. Então, acho que essa foi a grande contribuição que eu posso levar para outras áreas também. Perfeito. E aí, eu pergunto assim, esse código está no GitHub? Onde é que está o código, tudo que você fez? Tá no GitHub, acho que tá com o professor Flávio. Flávio não tá. E Flávio, isso é público ou não? Sim, bom, público ainda não, porque ele vai ser incorporado no DeepVacuity, né? Então, aí Tá, a gente tem as limitações. tá, Ele já está no nosso repositório lá da equipe. tá. Porque é isso que eu estava desconfiando. Porque aí não dá para a gente colocar o GitHub, né? Porque senão seria importante colocar o GitHub, mas nesse caso não Né? dá. Ele está na organização, ele está dentro da organização fechada privada. Tanto que a gente não fala no código do texto para essa questão de domínio, né? De uso de domínio. Pois é, mas aí não valeria a pena, na conclusão, só citar aí, dizendo, ó, o código faz parte de um projeto, né, privado. Incorporado, é isso. Isso. Porque aí fala assim, existe um código, ele só não pode ser evidenciado, publicado, disponibilizado, porque ele faz parte Poder ele pode. A gente que não quer, porque o Não, uso pois dele. o poder está com a gente, né? Não pode porque a gente não quer A devido gente não a outros quer fatores. disponibilizar agora, porque ele tem fim. Né? Mas Ele eu não é acho que só vale a pena, só porque senão fica parecendo assim, ele esqueceu de colocar o GitHub. Não. Não está no GitHub, está na Uhum. máquina dele, entendeu?
Então, a gente coloca oficializa assim. que não, que existe, está no GitHub, está no repositório, só que ele não Inclusive, pode ser inclusive a base anotada também, ele vai subir para lá. A base que ele perfeito. anotou. Excelente. Para treinamento. Excelente. Mas é isso, Antônio, parabéns pelo trabalho. Flávio, parabéns por conduzir mais esse trabalho. Para a gente vai ser super importante incorporar isso ao projeto. E, como eu falei, a gente quer ter muitos outros trabalhos que tragam, né, benefício para o projeto, porque a gente quer fazer muita, como diz o Flávio, muita zoeira ainda. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Flávio, pelo convite. Fazer bagunça. Bom, Obrigado, agradeço, professor. professor Leté, pelos comentários. Está tudo registrado aqui. Depois eu peço a gentileza que enviem para a gente o PDF anotado com as anotações que tiverem, não se preocupem. O Antônio vai seguir isso aí à risca. Antônio, infelizmente você vai ficar sozinho uns minutinhos que eu vou transportar a banca para uma sala reservada. Vocês fiquem sentadinhos aí, vocês dois, que eu levo vocês automaticamente. Que a gente vai entrar para a etapa de deliberação. Tá bom? Ok. Deixa eu ver aqui, já está lá, abrindo a sala. Pronto, vai aparecer um contador aí na tela de vocês dois e vocês serão teletransportados. Tá ok, Antônio? Aguarda um pouquinho, você vai ficar sozinho aí. Não veio plateia hoje, não sei porque a plateia faltou. E ele conta até 10, cara. Tem que ficar enrolando aqui, falando para ele contar até 10, para ele sair e eu poder entrar na sala. Aí pronto, o Johnny está indo. Pronto, tô indo lá. Volto já.
Pronto, eu já voltei, a banca está voltando aí, já. Pronto, todo mundo de volta. É um teletransporte maravilhoso, gente. Eu adoro o Teams, o Meet não faz isso. Bom, Antônio, a banca se reuniu, tá, para a última etapa, a gente continua ainda na gravação, ótimo, e foi atribuído para você a aprovação. Está aprovado o seu trabalho. Parabéns, Obrigado. Antônio. Sucesso. Isso. Obrigado. E devido à quantidade de notificações e tudo mais, coisas que você tem que fazer, Antônio, tá? Foi atribuída a menção MS. Tá? Como é que funciona isso? Tá? A menção MS ela é garantida para você entregar o que eles foram pedido de alteração. Tá bom? A gente conversa depois se você tiver dúvida. Eles vão te mandar o PDF, tem os prazos lá da secretaria, da mecatrônica, é bom você consultar lá para poder entregar tudo. Tá bom? Uhum. E se você não entregar, é reprovação. Você sabe, né? Se você não fizer as alterações, é reprovação, mas você vai fazer. Isso é tranquilo, não é Sim. nada de surreal. Tá? É só pegar um tempinho aí, dar uma respirada e a coisa vai fazer. Bom, a gente agora abre o público para o público falar alguma coisa. Não tem público, então a gente vai dar as palavras finais da banca aí. Se a professora Leté e o professor Jones quiser fazer o pronunciamento final, eu paro a gravação e a gente encerra logo em seguida. Antônio, só te desejar boa sorte, tá? Sucesso na vida profissional. É muito bom a gente mudar de fase, mudar, que significa quem está progredindo, né? Então, parabéns, sucesso. E nosso novo colega de profissão. Muito bom, parabéns, viu? Ele vai pagar o Obrigado. dízimo, que é 10% do orientador da vida dele durante 10 anos, ele paga o Tem que dízimo. pagar, tem Dízimo, que pagar. é que é meio religião, essas coisas assim. Ele paga o dízimo. Tá bom, Antônio? Brincadeira, tá gravado isso aí, é brincadeira, gente. Tá bom? Esse Antônio, parabéns aí pela conclusão, né? Acredito que essa seja a sua última apresentação aqui na graduação, né? Uhum. E boa sorte aí no mercado, no trabalho, qualquer coisa que precisar aí de dicas, essas coisas, é só voltar na universidade e falar com seus professores, né? Pagar consultoria, pagar os boletos, porque, tipo assim, Paga um agora é café, consultor, não é paga mais um professor. cafezinho. É de graça enquanto é aluno, deixou de ser aluno, aí agora é relação profissional, gente. Vamos Uhum. faturar aí que tem que pagar as fraldas de uma menina aqui. Verdade. Você fica Ele tá fazendo essas gravando. coisas aí, tá gravando, mas agora é consultoria, a partir de agora ele é profissional. Ele agora tem que tirar o cascalho agora, tá bom? Tá bom, É isso tá aí, joia boa aí. sorte. Obrigado, Tá bom, professor. vamos, brincadeiras à paz, Antônio, parabéns pela luta, certo? Agora, tipo assim, não tá acabando não, tá começando, cara. Agora que vai começar, tá beleza? Sim. Sabe que é daqui para frente, força. Você sabe que a gente está trabalhando junto há um tempo, você fez o seu trabalho melhor que pôde, foi muito bacana, tá? Ralou muito, aquilo que você saiu do zero, você veio de um TG1, de outro tema, mudou de tema, não desistiu, o que é mais importante é não desistir, aí para frente, que eu sempre falo com você, tá difícil, um passo para trás para depois ir para frente. Tipo, calma, espera, vai para frente, luta e vai. E vai dar certo, cara. Você tem talento. É essa a frase que eu te falo. Tem talento, cabeça no lugar, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Últimas considerações? Quer falar alguma coisa, Antônio, antes da gente encerrar a gravação e finalizar? Eu só queria agradecer a todo mundo. Obrigado, professora Aletheia, professor Jones. Assim que eu receber as anotações de vocês, já vou começar a fazer as modificações no texto para enviar lá para a secretaria. Eu já mandei, terminei de mandar, tá? Chegou aqui já Certo. no meu e-mail aqui avisando aqui. Então, ótimo, gente. Então, damos por encerrado. Antônio, parabéns. E depois, respira agora hoje, faz um almoço direito, almoça, tranquilo. Aí você me avisa Sim. aí para quando você tiver com as alterações avançadas, a gente vai conversando. Gente, muito obrigado a todos. Parando a gravação aqui.